Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas 17. Nós estamos, com a graça do Senhor, pregando expositivamente, capítulo por capítulo, todo o livro de Lucas. E nós estamos hoje no capítulo 17. Pregar expositivamente, né, capítulo por capítulo, é um desafio, amados. E aqui em Lucas 17, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, me ajuda, porque o capítulo 17, não se sabe se Lucas está trazendo o ponto de vista dele, a narrativa dele sobre o que Jesus está dizendo aos seus discípulos enquanto caminha para Jerusalém. É a última semana do Senhor. Ele está indo a Jerusalém. Brevemente ele será crucificado, e ele está falando não com a multidão, mas com os seus discípulos que o acompanham. E eu não vejo dificuldade de entender que o Senhor falou a mesma coisa em vários momentos diferentes, né? Nosso pai e nossa mãe falaram para nós as mesmas coisas repetidas vezes, porque nós temos dificuldade de ouvir o que é bom, de guardar o que é bom, né? Então, alguns entendem que Lucas está trazendo o que o Senhor disse nesta caminhada com os seus discípulos indo para Jerusalém, embora ele já tenha dito e tocado nesses assuntos em outros momentos, em outras situações. Outros acreditam que, como Lucas ele fez a investigação, ele fez todo ali aquele trabalho, né, de buscar todas as informações para trazer uma história mais completa sobre o Senhor. Alguns acreditam que Lucas tinha essas palavras do Senhor e ele colocou aqui. O Senhor vai falar nessa primeira parte aqui sobre 3 assuntos aparentemente muito diferentes um do outro. O Senhor vai falar sobre os escândalos, o Senhor vai falar sobre a fé, o Senhor vai falar sobre o servo inútil, mas alguns entendem que, na verdade, Lucas está trazendo conforme aconteceu, e eles entendem que Lucas está trazendo essa narrativa entendendo o pano de fundo. O pano de fundo era a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos saduceus, que brevemente seria denunciada pelo Senhor assim que o Senhor chegasse em Jerusalém. Então, eu quero expor para os meus irmãos esse texto, entendendo de que não é um resumão que Lucas está trazendo para nós, mas que Lucas está narrando exatamente como aconteceu. Enquanto o Senhor caminhava com seus discípulos, o Senhor abordou esses assuntos. E eu quero expor para os meus irmãos, entendendo que um assunto não está desconectado do outro, mas que eles estão interligados, e fica fácil da gente abraçar essa ideia, entendendo que o Senhor está dizendo para eles, denunciando a influência hipócrita dos líderes religiosos, dos fariseus. Tendo dito isso, diz assim então: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado: se seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito
o que lhe foi ordenado, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém? Louvado seja o Senhor, que o Senhor esteja conosco. Então, o texto diz que Jesus fala aos seus discípulos, e o que o Senhor está tratando aqui é algo de extrema importância e de grande seriedade. O Senhor fala sobre escândalos e coisas que fazem as pessoas abandonarem a sua fé. Aqui a NVI, ela falou coisas que faz o povo tropeçar. Outras traduções colocaram escândalo. O Senhor dizendo: é inevitável que aconteçam os escândalos. E a palavra escândalo lá no original, ela tem uma gravidade, ela tem uma ideia de algo realmente terrível. O Senhor diz que é inevitável. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, e essa corrupção do ser humano, ela está até mesmo dentro do reino de Deus. Mesmo dentro do reino, porque o Senhor está falando isso aos seus discípulos. O Senhor não está falando à multidão, o Senhor está falando aos seus discípulos. Mesmo dentro do reino, mesmo pessoas que falam em nome de Deus, mesmo pessoas que pregam acerca de Deus, estas pessoas cometerão coisas terríveis, coisas tão terríveis que farão outros desistirem da fé por contemplar essas coisas erradas, esses pecados, essas coisas tão terríveis. O Senhor diz: é inevitável. Essa ideia de uma igreja perfeita é coisa nossa, é coisa de quem não lê a Bíblia, porque o Senhor sempre disse que no reino haveria coisas ruins, haveria os filhos do diabo, o joio, e haveriam aqueles que não vigiariam, que dariam lugar ao diabo no seu coração, seriam vencidos pelo pecado. Coisas ruins acontecem, coisas ruins fazem com que o nome de Cristo seja blasfemado. O maior problema da igreja, o maior inimigo da igreja não é Satanás, não é o sistema, não é o governo, não são as pessoas. O maior inimigo da igreja somos nós mesmos. São as nossas falhas que atrapalham o crescimento da igreja e a evangelização do mundo. O Senhor disse que é inevitável, estas coisas vão acontecer. Embora o Senhor diga que é inevitável, o Senhor, ele não atenua, ele não diminui a responsabilidade de quem peca. Na verdade, o Senhor, ele diz: ai daquele que fizer um desses meus pequeninos tropeçar. O Senhor tem grande zelo pelas pessoas, por suas ovelhas. O Senhor deu a vida pelas suas ovelhas, ele morreu por nós, ele enfrentou a cruz por nós, ele se entregou por nós. O Senhor nos ama. Todos nós somos de grande valor para o Senhor. E o Senhor diz: ai daquele que faz um destes meus tropeçarem, se desviarem, se afastarem, ou cometerem os mesmos pecados. O Senhor chega a dizer que melhor seria que essa pessoa, alguém amarrasse no pescoço dela uma pedra de moinho, e a pedra de moinho era uma grande roda, e um animal ficava de uma ponta empurrando essa roda, e essa roda ia moendo o trigo que era colocado em sulcos, em valas, feito no chão. Era algo muito pesado. O Senhor diz: olha, seria melhor que alguém amarrasse essa pedra no pescoço dessa pessoa e lançasse ela no mar, do que ela fazer um desses pequeninos a pecar. E aqui está a advertência para nós, porque o Senhor diz: ai daquele. Todos nós, se não vigiarmos, se não olharmos por nós mesmos, como a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós podemos também, com as nossas falhas, com os nossos erros, escandalizar e fazer com que alguém desista e tropece na fé e desista do caminho. E aí, quando o Senhor diz que melhor, o Senhor está dizendo que é melhor para nós termos uma morte terrível do que sermos motivo de escândalo. A doutrina do Senhor é que é melhor sofrermos e morrermos de uma morte terrível do que sermos motivos de escândalo para o reino de Deus.
E você percebe como que o Senhor, ele trata então o pecado que hoje é tão banalizado, o pecado que hoje é tratado muitas vezes pela igreja como algo que não tem consequências, como algo que, se eu pecar, é simplesmente pedir perdão e as coisas vão voltar ao normal. E eu não estou falando que não há perdão, o que eu estou dizendo é que consequências terríveis cairá sobre aquele que despreza a exortação do Senhor. O Senhor está dizendo isso porque os líderes religiosos viviam uma vida de hipocrisia. Aqueles homens que eram para ser o exemplo, que eram para levar o povo ao reino, eles eram o principal motivo pela frieza e pela apostasia de Israel. E o Senhor está dizendo aos seus discípulos para que os discípulos não sejam como eles, para que os seus discípulos entendam que a vida que eles viviam levaria eles ao inferno. O Senhor disse isso em Mateus 23, que eles iriam ao inferno por causa da sua vida de pecado, por causa da sua vida irreverente, sem temor diante da lei do Senhor. E nós que somos a igreja do século 21, nós que também estamos a todo momento sendo influenciados pelas notícias do mundo gospel, pelos exemplos da internet, os cantores, os pregadores, que uma hora está no púlpito, uma hora está caído, uma hora está assim, uma hora está daquela forma. Você e eu não podemos olhar e achar que está tudo bem ser assim e que não tem importância cair. Há uma grande consequência, a ponto do Senhor dizer: ora, era melhor você morrer antes de pecar. Era melhor você sofrer um grave acidente e morrer salvo, e morrer eleito, e morrer aprovado, do que você pecar, do que você transgredir contra o Senhor. O Senhor disse: se tua mão te faz pecar, corta ela. É melhor você ficar aleijado do que você ir com as duas mãos inteiro para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você ficar cego do que você com os dois olhos perfeitos para o inferno. Se teu pé te faz pecar, corta ele fora. É melhor você ir manco para o céu do que você ter os dois pés e ir para o inferno. Isso fala para nós como que devemos lutar contra o pecado e lutar contra a carne de maneira tão séria, a ponto de abrirmos mão e a ponto de vivermos uma vida totalmente renunciada, se assim for, para sermos aprovados diante de Deus. Uma igreja sem mácula, uma igreja sem manchas, uma igreja sem ruga, uma igreja aprovada diante do Senhor, um obreiro aprovado diante do Senhor, um obreiro que não tem do que se envergonhar. Ai daqueles, os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele pela qual vem o escândalo. E aí o Senhor diz o seguinte, ele fala no versículo 3, tome cuidado, se seu irmão pecar, e eu disse para você que eu quero expor esse texto entendendo que há conexão no que o Senhor está falando, que há conexão em tudo que o Senhor está falando. Então ele fala sobre a gravidade do pecado, ele fala sobre a seriedade, a consequência daquele que se torna um motivo de escândalo. Então o Senhor diz assim, tome cuidado, se seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Dentro da nossa comunidade, nós temos que zelar uns pelos outros e cuidar uns dos outros. Vivemos um tempo onde nós não podemos expor nossa opinião. Vivemos um tempo onde a gente tem que aceitar o que as pessoas falam, tudo que as pessoas dizem e impõem, porque se a gente abrir a boca, a gente é rotulado de tantas coisas, nós somos rotulados de tantas formas, mas dentro da nossa comunidade, dentro do reino de Deus, aqui é um lugar de ouvirmos a verdade. Aqui tem que ser um ambiente de exortação. Aqui não é um ambiente de milindragem, aqui não é um ambiente onde a gente expõe, onde a gente se agarra aos nossos conceitos, aquilo que achamos ser certo. Aqui a palavra de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida, a palavra de Deus é a verdade absoluta, e diante desta palavra, nós temos que abaixar a nossa cabeça, temos que receber a exortação, porque se não nos tornarmos pessoas que cedem à exortação, que se quebrantam diante da exortação, seremos aquele tal que causa escândalo, aquele tal que Jesus disse que seria melhor morrer antes de causar o escândalo. Nós seremos essa pessoa. E o texto diz, se você vê o seu irmão pecar, vai lá, repreende ele.
enquanto ele ainda está ali no início, enquanto ele ainda não se afundou completamente no lamaçal, vai lá, repreende o seu irmão, fala com ele: irmão, isso que você está fazendo está errado, essa maneira que você está vivendo, irmão, isso aí está errado. Olha, essas pessoas com quem você tem andado, isso está errado. Olha, essas palavras que você está falando, isso é pecado, isso está errado. Abandona isso, irmão, deixa isso de lado. Sabe, eu tenho enxergado isso nas Escrituras e tenho tentado passar isso para vocês, não é? Porque às vezes a pessoa pensa assim: bom, mas eu não faço falta na igreja, eu não pego nem no microfone, eu nem vou cantar lá na frente, qual é a minha importância na igreja? Porque as pessoas pensam que é somente aqui de cima, é somente aqui do púlpito que a obra de Deus está sendo feita. Não, irmãos, aqui é só um pedaço, aqui é só uma parte. O corpo de Cristo, ele na sua totalidade, ele é necessário. Cada um de nós temos um papel dentro desse ministério, cada um de nós estamos aqui nesse lugar, fomos colocados nesse ministério para sermos usados pelo Senhor. E às vezes a palavra da exortação está na sua boca, às vezes o discernimento sobre o que está acontecendo está sobre você, e você deve chegar ao seu irmão, e você deve repreender em amor, é verdade, com sabedoria, é verdade, mas deve repreender, porque a omissão também é pecado. Você vê o justo errar e não o repreender, Deus cobrará isso de mim, Deus cobrará isso de você. E todos nós estamos suscetíveis a ser enganados pelo pecado, a sermos enrolados pelo pecado, e nós precisamos de alguém que nos exorte. Existe um texto da palavra de Deus, Levítico 19, versículo 17, diz assim, Provérbios 17:10, Provérbios 17:10, diz assim a palavra do Senhor: a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. E eu achei essa palavra tão poderosa, porque quando você se permite ser usado pelo Senhor para exortar e para abençoar a vida do irmão, e você fala ali com o Espírito Santo de Deus na tua vida, isso marca, isso quebra, isso arranca a mentira do diabo dos olhos da pessoa. Isso faz com que a pessoa olhe e entenda que o que ela está fazendo é errado e que ela precisa de mudança. Nós não devemos ser o tolo, nós temos que ser o justo, o humilde, o quebrantado, que sabe que sozinho ele não pode continuar, sozinho ele não conseguirá, que sabe que ele não é perfeito. Não podemos ser o tolo, não podemos ser o cão e nem o porco, que quando alguém nos dá as pérolas para nós, a exortação, nós avançamos contra a pessoa, ou nós jogamos fora e pisamos naquilo que ela nos dá. Nós temos que ser pequenos o suficiente, humildes o suficiente, baixar a cabeça e receber a exortação que o Senhor está nos trazendo, através da vida do irmão que convive conosco. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, e não tem que ter nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de eu sou melhor do que você, quem você pensa que é para falar comigo. Nós vamos ouvir, e nós vamos receber e devemos receber. E o texto fala sobre esse ambiente onde nós exortamos e perdoamos. O Senhor diz: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e quando erramos pedimos perdão e devemos pedir perdão, e quando falhamos temos que nos consertar, temos que acertar nossa vida com o nosso irmão, e aquele que foi ofendido, aquele que foi ferido, ele deve perdoar. Não temos o direito de não perdoar, não temos a opção de não perdoar, nós temos que perdoar. O Senhor disse 7 vezes, e é claro que o Senhor não está dando um número exato de perdão, o Senhor está falando, olha, não importa quantas vezes ele venha, se pedir perdão, perdoa-lhe. Agora sim, em Levítico, capítulo de número 19, 17, diz assim: não guardem ódio, Levítico 19, 17,
não guardem ódio contra seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza ao seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. O Senhor, falando da oração, o Senhor, Ele diz que eu devo perdoar o meu irmão, porque Deus tem perdoado os meus pecados, porque se eu não perdoar aqueles que me têm causado ofensas, Deus também não vai me perdoar mais. Perceba, amados, o que o Senhor espera de nós. Nesse ambiente, onde devemos contas e prestação de contas a todos, nesse ambiente onde eu sou exortado e corrigido, nesse ambiente onde eu peço perdão e sou perdoado, não há lugar então para o escândalo, não há lugar então para aquele que tropeça e comete o grave pecado de fazer alguém tropeçar. Por isso que eu entendo que o texto está conectado. Entre os fariseus, eles não aceitavam a correção. O Senhor, quantas vezes o Senhor denunciou o pecado deles, ao invés de eles se quebrantarem, eles decidiram matar o Senhor. Eles decidiram silenciar o Senhor, para que o Senhor não denunciasse mais o pecado deles. Esses dois grupos que eram inimigos, passam a fazer uma aliança, os fariseus e os saduceus, para silenciar o Senhor, que denunciava o pecado deles. O Senhor os amava, o Senhor queria o arrependimento. A Bíblia diz que Deus não quer a condenação do pecador, mas que o pecador se arrependa e se volte para Ele. E aí, quando você escuta isso, né, os discípulos disseram no versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, Senhor, porque quem não erra, porque quem não falha, o Senhor está dizendo que era melhor morrer do que causar escândalo. O Senhor está dizendo que eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes, Senhor. O cara pecou 7 vezes comigo. Lembra que Pedro em outro momento disse: Senhor, até quantas vezes perdoarei meu próximo? Até 7 vezes? Não, Pedro, até 70 vezes 7. E aí eles, olhando a exigência do reino, como que o discípulo deve viver a sua vida, ele disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu preciso de mais fé, eu preciso que o Senhor me fortaleça para conseguir cumprir e obedecer o Senhor. E talvez, quando ouvimos a palavra e ouvimos as ordenanças do Senhor, a gente se sinta também incapacitado de praticar o que o Senhor está falando. É bem verdade que estes homens, quando recebem o Espírito Santo, eles se tornam outros homens. É uma igreja que se forma. Até então o Espírito Santo não estava sobre eles. Hoje nós somos a igreja que tem o Espírito Santo atuando do lado de fora, atuando do lado de dentro, atuando no nosso meio, atuando sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. Mas mesmo hoje, nós que temos o Espírito Santo, talvez você pense: mas eu preciso de muita fé. E aí o Senhor vai trazer uma luz sobre esse pensamento. O Senhor diz no versículo 6, Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, porque o problema não é que precisa muita fé. Eu entendo que o Senhor está dizendo: olha, não é que vocês precisam de muita fé, vocês precisam de fé, precisam crer em Deus. Ou você crê, ou você não crê. Aí eu creio só um pouquinho, preciso crer muito. Não, ou você crê, ou você não crê. Porque se você tiver uma fé tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas é fé, você crê, nada será impossível a você. E aí o Senhor diz: olha, você vai dizer esta amoreira. Certamente o Senhor estava passando, e eu já tive pé de amora na minha casa, e lendo alguns comentaristas, havia um pensamento popular que a amoreira era aquela árvore que era mais difícil de você tirar do chão. Eu nunca tirei árvore nenhuma, muito menos a amoreira. Já vi alguns vídeos de tentando arrancar a raiz da árvore do chão. Dizem que a amoreira é aquela que tem as suas raízes mais profundas, é uma árvore de raízes profundas, e o Senhor aproveita que está diante de uma amoreira, e o Senhor diz: se você tiver fé, você vai dizer a essa amoreira: desarraga-te daqui, arranque-se daqui e plante-se no mar. Eu acho interessante isso, porque
Muitas vezes você olha para dentro de você, você olha para o seu coração, você diz: pastor, só Deus para mudar o meu coração. Eu tenho coisas tão enraizadas dentro de mim, eu tenho coisas que estão dentro de mim há tantos anos, eu cresci em um ambiente assim, eu fui condicionado a ser assim, eu já tentei de tudo para mudar, eu já tentei de tudo para deixar quem eu sou, para deixar de ser quem eu sou, mas olha, existem raízes profundas dentro de mim. O Senhor está dizendo: se você crer, você vai dizer a esta moreira: desarraiga-te daqui e vai embora, e ela obedecerá a você. Não há impossíveis para aquele que crê. E eu quero dizer para você, meu amado, você precisa crer em Deus. Você precisa lutar as tuas lutas crendo no Senhor e não em si mesmo. Você precisa enfrentar a vida e os desafios da vida e os desafios do reino crendo em Deus e confiando no Senhor. O Senhor, ele sempre falava isso. Em outro momento o Senhor disse acerca da fé também para os seus discípulos, mas agora a fé que move milagres, que faz milagres, que opera milagres. O Senhor disse para Pedro: Pedro, se você crer, você dirá a esta montanha: montanha, saia daqui e vá para o outro lado, e a montanha te obedecerá. O Senhor, ele diz: olha, não tem nada enraizado que eu não tenha o poder de desenraizar. Não tem nada tão grande, não existe um obstáculo tão grande que eu não possa remover. Basta apenas você crer, basta apenas você acreditar, basta apenas você crer. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Talvez você se sinta fracassado, talvez você se sinta derrotado, talvez você ache que nunca você vai encontrar a mudança, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para mudar o seu coração. Deus é poderoso para arrancar os traumas. Deus é poderoso para arrancar todas as mágoas, todas as feridas do passado. Deus é poderoso para te capacitar a você liberar o perdão. Deus é poderoso para mudar os seus hábitos, as suas atitudes. Deus é poderoso para te fortalecer e fazer de você um discípulo aprovado, um homem aprovado, uma mulher aprovada. Deus é poderoso para fazer da nossa comunidade, da nossa congregação, uma igreja aprovada, uma igreja poderosa. Embora todos estejam se corrompendo, embora todo o sistema esteja se corrompendo, você vai viver a sua vida brilhando como a luz do sol. Você vai viver a sua vida, e na sua vida não tem escândalo, na sua vida não haverá mentiras, na sua vida não haverá hipocrisia, na sua vida o Senhor irá habitar, sobre você estará o Espírito Santo. Creia em Deus e acredite que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar a boa obra na sua vida. E eu falo com você assim, eu digo dessa maneira, porque o diabo é o pai da mentira, e o diabo, ele quer te manter nesse lugar aonde você se acomoda e você crê mais na sua derrota espiritual do que na sua vitória espiritual. Você é esmagado por um sentimento de culpa, você é esmagado por um sentimento de que nunca conseguirá, e você se desanima, e você se mantém frutífero, porque você olha para as suas falhas, você olha para a exigência do reino, e você diz: eu nunca vou conseguir. A salvação não é por obras, é pela graça de Deus. Deus te ama do jeito que você é, e a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos manter firmes no caminho até o dia da sua vinda. Essa palavra é para aqueles que, esta palavra de exortação é para aqueles que estão vivendo, cortejando ao pecado e namorando com o pecado e despreocupados. Essa palavra é para aqueles que andam no mundo e não percebem que estão a ponto de se tornarem esta pessoa que causa um escândalo. Essa palavra é para despertar. Mas aí, agora sim, realmente parece que o Senhor está mudando de assunto, mas eu quero olhar para esse texto e entender que o Senhor continua com o mesmo ponto, sem mudar de assunto. O Senhor diz assim no versículo 7: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apresse e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. O Senhor, ele começa agora a combater, tendo em vista esse pano de fundo, os fariseus,
que se achavam tão santos, que se achavam tão perfeitos, eles que achavam que estavam guardando toda a lei, quando na verdade não estavam guardando a lei como Deus ordenava, e que se achavam tão santos que a exortação não tocava neles. Isso não é para nós. Isso que o Senhor está falando não é para nós, porque nós obedecemos a lei, nós guardamos a lei. E agora o Senhor que está trazendo essa exigência para os seus discípulos: olha, tem que ser assim, tem que ser exortado, tem que pedir perdão, tem que perdoar, tem que vigiar, tem que se cuidar para não cair, porque se cair, se tornar motivo de tropeço, ai daquele que é o motivo do escândalo. Olha, vai ter o reino sempre será marcado por um escândalo, mas ai daquele que cometeu o escândalo. Então, olha, tem que lutar, tem que vigiar, esse é o preço do discipulado, tem que carregar a sua cruz e me seguir. E aí, em outro momento, quando o Senhor falava isso para um camarada que não quis abrir mão da sua vida para ser discípulo do Senhor, eu estou me referindo ao jovem rico. Quando o jovem rico vai embora, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mas Senhor, vem cá, nós abrimos mão de tudo para te seguir. Está vendo? Ele não te seguiu, ele não quis pagar o preço para te seguir, não quis abrir mão da riqueza para te seguir, mas nós largamos as redes para te seguir. Qual é a nossa recompensa? Qual é a nossa recompensa? O Senhor diz: olha, ninguém que tenha largado, abrido mão de riqueza, de casa e tal, vai receber 100 vezes mais, e no reino também. O Senhor, Ele está vendo tudo, Ele é um Deus que recompensa, Ele é um Deus que galardoa a nossa fé, Ele é um Deus que abençoa a vida do justo. Mas nesse momento não é a hora do Senhor falar disso. Nesse momento é a hora do Senhor fechar a sua doutrina e selar a sua doutrina no coração dos discípulos, mostrando que eles deveriam se manter na condição de servos humildes e não achar que, bom, eu faço isso, eu vou receber, eu preciso receber recompensa, porque eu faço tudo isso que o Senhor falou para eu fazer. Eu não cometo escândalo, eu perdoo quem me ofende, eu frequento o culto, eu frequento as reuniões, eu sou digno de ser recompensado. Você sabia que hoje nós vivemos esse problema doutrinário no meio da igreja? As pessoas, elas parecem, com suas orações, com suas atitudes, com suas campanhas, elas parecem que acreditam que são merecedoras de alguma coisa, porque exigem de Deus, coloca Deus na parede, ordena Deus, ordena a bênção, como se fossem donas da bênção, elas abençoam as pessoas, elas falam coisa para as pessoas. Mas, amados, este não é o nosso lugar. É verdade que Deus, Ele nos ama como filhos, é verdade que o Senhor nos trata com muito amor, com muito carinho, mas quem somos nós? Nós somos terríveis e miseráveis pecadores, que se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós continuaríamos perdidos como estávamos no passado. Não escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Não abrimos o coração para Ele, foi Ele que abriu o nosso coração. Não cremos nele por vontade própria, foi Ele que nos convenceu dos nossos pecados. A fé que temos foi Ele que nos deu, foi Ele que morreu na cruz, Ele que nos trouxe até aqui, Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos fortalecido, Ele que nos capacita a perdoar, Ele que nos capacita a se arrepender e a pedir perdão. Tudo é Ele. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala: olha, qual de vocês aí era um tempo de escravidão, que tendo um escravo, que o escravo quando volta lá do campo, e você vai honrar esse escravo? Não. O escravo, ele faz tudo o que tem que fazer, ainda serve o seu mestre, e no final das contas ele ainda tem que pedir perdão, porque ele não fez nada além da obrigação dele. Então tudo que nós somos, e tudo que iremos fazer por amor ao Senhor, toda a renúncia que temos na nossa vida, para nos mantermos aprovados diante de Deus, não é mais do que nossa obrigação, porque só em estar aqui é uma dívida que não podemos pagar. A dívida que temos com Deus, se nós todo dia vivêssemos com a boca no pó, uma vida completamente afastada dos prazeres da carne, voltada para Deus, ainda assim estaremos devendo a Ele pelo grande amor, pelo grande perdão, pelo grande favor que Ele fez por nós. Ele entregou a vida dele por nós, Ele se entregou por nós.
Ele enfrentou a cruz e morreu na cruz em nosso lugar. Então nós que acompanhamos o Senhor e lutamos contra o pecado e renunciamos às nossas vontades e abrimos mão do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, perdoamos porque o Senhor ordenou perdoar, vigiamos porque o Senhor ordenou vigiar, abaixamos a cabeça e recebemos a exortação porque o Senhor disse que assim deveríamos ser. Quando nós somos assim, isso não é mais do que a nossa obrigação, é a nossa obrigação, e continuaremos assim, aguardando a volta do Senhor. E quando o Senhor voltar e vir buscar você, meu irmão, que é uma ovelha de pelo branco, você que é uma noiva de vestes brancas, você que é um servo aprovado, adornado, ungido para o seu Senhor, quando o Senhor vier te buscar em glória e te receber no céu, você não vai chegar lá batendo no peito, você vai chegar: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não chegaria aqui, porque só o Senhor para me capacitar. Se o Senhor não tivesse mudado o meu coração, arrancado aquelas raízes do meu coração, aquela moreira da mágoa, aquela moreira do rancor, se o Senhor não tivesse arrancado aquilo do meu coração, meu Deus, se o Senhor não tivesse me livrado do pecado, se o Senhor não tivesse me arrancado lá daquele lugar, eu estava a ponto de ser motivo de escândalo, se o Senhor naquele dia não tivesse me arrancado de lá, Senhor, eu não estaria aqui hoje. O Senhor foi fiel na minha vida, o Senhor foi fiel na minha vida. Toda glória e toda honra é dada ao Senhor. Toda carne, todo homem, se for se gloriar, glorie-se no Senhor. Os fariseus não eram assim. Os fariseus gostavam dos aplausos, gostavam do rótulo de homens santos. Os fariseus faziam de tudo para mostrar para as pessoas quão santo e quão aprovado eles eram. Oravam na praça para receber os aplausos, faziam as esmolas para todo mundo ver e aplaudir a eles. E o Senhor está dizendo: olha, isso não é, eu não quero que vocês sejam assim, meus discípulos, eu não quero que vocês sejam assim. Deus não quer isso, Deus não quer isso. Estes homens já estão recebendo a recompensa deles aqui, não haverá recompensa futura para eles. O nosso Senhor não foi assim, o nosso Salvador não foi assim. Ele foi humilde em toda a sua vida. Ele entra no jumentinho, como rei, ele não entra no cavalo real, ele entra no montado sobre um jumentinho. Ele como mestre e o Criador do céu e da terra, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos. Sabe, os discípulos já vinham mostrando: qual de nós é o maior? Sabe, como que o Senhor teve que falar tantas vezes disso? Porque eles ficavam pensando: qual de nós é o maior? Coloca um filho meu sentado à direita e à esquerda. Olha, Senhor, qual é a nossa recompensa? Nós largamos tudo para te seguir. Eles não conseguiam enxergar o ato de amor que Deus estava tendo para com eles. Deus encarnar em forma de homem, Deus vir aqui para nos representar, para cumprir toda a lei, para que a sua justiça caia sobre nós. Ele leva sobre si os nossos pecados para que possamos receber o perdão de Deus. Irmãos, o que nós merecemos? Nós merecemos um juízo. O que recebemos não é por mérito, o que recebemos é por graça, é por amor e é por favor. E eu quero dizer para você: existe muita graça de Deus, existe muito favor de Deus. Deus ama você, Deus ama você, e Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua família, Ele quer te exaltar, Ele quer que você coma o melhor dessa terra, Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar, Ele quer que todos vejam que você é chamado pelo nome dEle. Ele quer derramar sobre a sua cabeça o óleo e Ele quer transbordar o seu cálice. Ele quer fazer assim com cada um de nós, mas que sejamos humildes, que sejamos, que tenhamos compreensão do nosso lugar, de quem nós somos, e que vigiemos, e que estejamos em oração, que o diabo ronda, o tentador ronda, que possamos entender a grande responsabilidade que temos
de representarmos o nome do Senhor nessa terra, de sermos sal e de sermos luz nesse mundo, que possamos andar e viver com temor diante do Senhor, que possamos cuidar uns dos outros, porque lá fora só tem ódio, aversão à nossa fé, mas aqui dentro que possamos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, que possamos visitar, que possamos amar, que possamos conversar, que possamos levar a carga uns dos outros, como a palavra diz. E assim sendo, seremos uma comunidade abençoada, uma igreja preparada para a volta do Senhor. Amém? Amados,